Deve estar começando agora. Não, ainda está demorando. Ok, estamos gravando. E estamos em aula, então. Por contas de uma mensagem até que alguém colocou, falha minha memória, foi a aluna chamada Beatriz, não sei se tem mais de uma Beatriz na turma, acho que não, acho que só tem uma no chat. Eu tentei dar uma olhada de novo lá no Google Meet para a agenda, e parece que realmente parece que eu consegui uma maneira de colocar isso na agenda e mandar um e-mail para todo mundo, para a pessoa adicionar, se quiser ou não, mas só basicamente basta clicar para entrar. E pelo que o pessoal me falou, pelo que vocês falaram, seria um e-mail para o curso inteiro, né? Não precisaria mandar o e-mail toda a aula, como eu fiz agora. Então, só para ter certeza, vocês que já foram alunos em várias disciplinas online, isso aconteceu, né? Receber um e-mail por curso, aconteceu? Com o Google Meet. Sim? Não? Ninguém vai falar nada? Vitor Cabral disse que sim. Você se incomoda em abrir o microfone, Vitor? Ou você preferia ficar calado e ficar à vontade? Diga, posso responder. Tá. Não, Vitor, então sim, já aconteceu de você fazer um curso e nesse curso o professor mandar um e-mail que serviu para você acessar todas as aulas no Google Meet? Sim, porque existe a possibilidade de ter o link fixo, assim como você mandou para a gente pelo Siga, para o link dessa aula. Então, é só voltar sempre no mesmo link e tá tudo certo. Não, o problema é assim, o nosso link é fixo. Uhum. O problema é que o meu problema é a entrada, né? Não ter que autorizar manualmente ou mandar um e-mail por aula. Entendi. Olha, em todas as disciplinas que eu fiz, mesmo em que todo mundo recebia o link pelo Google Agenda, o professor tinha que liberar os alunos no momento da aula. Então, realmente não tem muita diferença. Nós vamos tentar avançar. Acho que foi a Beatriz que botou um comentário relativamente longo no chat, eu estava dando uma olhada e ela levantou a mão. Fala, Beatriz. Oi, professor. Foi assim, então, como eu tinha falado para o senhor antes, por aquela experiência que eu já tive, tem essa opção, sim, de criar um evento recorrente, né, na agenda, e a partir do momento que você aceita aquele evento, você consegue acessar esse link, que é fixo, sem precisar que a pessoa que criou o evento autorize a sua entrada sempre. Tá. Então, vamos lá, entender. Eu mexi de novo, eu acho que eu descobri uma coisa que eu estava fazendo errado. Desconfio que é isso. Que vamos lá, o que eu estava fazendo? Eu tenho mais de uma conta no Google, tem essa que eu estou usando para dar as aulas, com o Google Meet, que é uma conta do Google do Instituto de Economia, que o Instituto de Economia contratou, que chama. Acho que antes falava G Suite, agora é G Business, ou Business do Google, sei lá. Um pacote de serviços do Google que vem Gmail, Google Classroom, Google Meet com possibilidade de gravação, né? E que o Google Meet individual, né? Parece que agora não tem mais a possibilidade de gravar. E o problema que tinha é que, se a pessoa não tem um e-mail institucional, por exemplo, esse e-mail que eu estou usando é alexandre.cunha@ie.frj.br. Se a pessoa não tem um e-mail @ie.frj.br, eu preciso autorizar manualmente para entrar. Aí eu dei o curso inteiro para esse mesma disciplina, semestre passado, autorizando toda a aula manualmente. Não foi o fim do mundo, mas seria melhor se não fosse preciso fazer, evidentemente. Aí eu fui tentar, por sugestão de uma outra aluna, que tinha falado, a Caroline, eu acho que tinha falado antes, na primeira ou na segunda aula. Hoje é a terceira aula, né? Hoje é a quarta, não, hoje é a quarta aula, se não estiver confuso. É isso que devia ter a aula. Dia 19, dia 12, depois tivemos dia 14, hoje é a quarta aula. Acho que na segunda ou na terceira aula, na primeira ou segunda aula, a Caroline fez algum comentário, eu fui olhar, não tive muito sucesso. Aí agora a Beatriz falou, voltei a olhar e eu descobri, acho que eu estava fazendo errado. Que a ideia é o seguinte, eu estava com duas contas do Google aberto no computador, também no celular, né, para fazer teste, eu mando o convite para minhas outras contas do Google, ver se eu conseguia entrar. Aí a minha impressão é o seguinte, se o organizador do evento, no caso era o Alexandre Barros da Cunha, na minha conta de professor de IE,
estiver com a agenda aberta e editando o evento em questão, aí ninguém consegue entrar. Descobri isso. Que se eu fecho a agenda e, por exemplo, na hora que eu gravo os dados da agenda, adiciono o nome das pessoas e digo, salva, aí ele pergunta, quer mandar um e-mail para esse povo, para essas pessoas? Quero. Aí eu mando e aí as pessoas entram em problema. Eu fiquei com a impressão, depois de algumas tentativas, é que se eu tiver com o evento em questão sendo editado, aí o Google trava o acesso. Acho que foi isso que me deu a confusão. Eu estava sempre com ele aberto, aberto num navegador e no outro navegador tentando entrar com outra conta e dizer, não, você tem que ter autorização. Você tem que aguardar a autorização. Bom, dito isso, vamos lá. Parece que finalmente, depois de muitas tentativas, eu aprendi. Parece, não tenho certeza. Eu aprendi como criar o evento que eu já sabia, convidar as pessoas usando o e-mail / agenda do Google. E digo mais, a minha impressão é que para entrar, você nem precisa aceitar e adicionar o evento à sua agenda. Basta você... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, isso apareceu outra coisa. Apagar, agora isso está no trash. Vamos lá. Cadê aqui o meu teste? Deve ter uma coisa aqui no... Aqui. Ok. Vamos lá. Ok. Está aparecendo aí para vocês o e-mail? Sim, né? Está aparecendo aqui para a minha esquerda. Então, o ponto é simples. Eu nem precisei clicar no yes. Simplesmente eu mandei esse e-mail para essa... Até conta que você... parecida com a que vocês têm que mandar a prova. Tá? A prova é 02, não fez aqui é 04. Você tem mais de um e-mail desses. E, basicamente, bastava clicar nisso aqui. Nem precisava bater adicionar a agenda. Mas, evidentemente, você tem que estar logado na conta que recebeu o e-mail, né? Tem que estar logado com a conta que recebeu o e-mail. Por exemplo, acho que se eu clicar aqui agora, eu não vou conseguir. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, vai me mandar... Não, me deixou entrar. Ah, não. Aqui, ask to join. Porque aqui eu estou logado com outra conta, não é aquela Alex Ensino 04. Tá? Ok. Então, o fato é isso. A minha impressão é que... Bom, o fato é o seguinte, agora eu consigo mandar uns e-mails desses e parece que para você entrar na aula basta clicar aqui nesse link, não precisa nem adicionar a agenda. Então, gostaria de tentar fazer assim para as próximas... Estou falando para segunda-feira. Podemos tentar? Podemos, professor. O pior que pode acontecer, né, gente, é não funcionar, eu ter que aceitar, admitir os senhores manualmente na sala perguntar de ingresso manualmente e mandar os e-mails que eu mandei hoje no começo da aula. Então, vamos tentar isso na próxima aula. Ok. Professor, só uma coisa. Como a gente está no meio da semana de alteração da inscrição de disciplinas, talvez seria ideal o senhor reabrir aquele link para preencher o formulário com a lista dos e-mails, porque podem ter alunos que estão entrando essa semana. No momento, uma pessoa apareceu e ela me mandou... Uma pessoa mandou um e-mail e eu adicionei o e-mail dela Entendi. Na lista que eu tenho aqui. Aí, se acontecer, eu faço manualmente, não preciso abrir a lista para todo mundo. Não acredito que serão tantas pessoas, que a turma já estava relativamente cheia, com 55 alunos, eu acho. Então, aí, à medida se um ou outro aluno entrar, se algum comentar contigo, pode dizer para ele me mandar um e-mail. Ok? Beleza. Obrigado, Vitor. Mais perguntas, comentários, sugestões, senhores? Não? Então, acho que a gente tem que... E só para um dedo, perguntas sobre a matéria? Não? Então, vamos continuar avançando pelo mundo deste ensino online. Um mundo perigoso. Confesso que eu não gosto muito dele, eu prefiro o mundo do ensino presencial, mas não sou eu que decido essas coisas. Como os senhores bem sabem, eu sou aqui Não é aqui que eu quero. Quero vir aqui, um humilde professor. Tópico 1, vou abrir esse também. Deixa trazê-lo aqui para deixar o PDF aqui. E já abriu o nosso quadro negro. Quadro branco, né? O software que funciona como quadro. Então, vamos lá.
nós tínhamos chegado isso, na página 5, na verdade. Tínhamos chegado até aqui, se não me falha a memória. Não tínhamos? Tínhamos falado da expressão 9? Sim. Eu falei que isto aqui era poupança externa, esse pedaço aqui, nem que até alguém perguntou do sinal do RLE. Tá? Falamos dessa interpretação. Aqui, esse pedaço. Então, vamos passar para esse ponto aqui. Eu acho que isso aqui a gente não cobriu. Se tiver falado, a gente volta... A gente vai fazer uma pequena repetição. Então, como está dito ali nas notas de aula, eu digo, importante. Esse termo x menos m menos RLE é igual ao SCC, onde SCC quer dizer o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. A gente vai discutir esse ponto novamente no tópico 5, quando a gente vai falar do balanço de pagamentos, que é algo importante. Balanço de pagamentos, de forma simplificada, é o instrumento contábil onde você faz os registros das transações entre os residentes e os não residentes do país. Então, exportações, importações, pagamentos de juros de dívida externa, recebimento de lucros de empresas brasileiras que operam no exterior e remandam os lucros para o Brasil, tudo isso é registrado no balanço de pagamentos. Tá? Então, vamos lá. Uma coisa que aconteceu aqui, está aqui, estava procurando essa caneta, desculpa. Então, eu disse que o SCC é igual a x menos m menos o RLE. Consequentemente, o SCC com sinal invertido é igual a isso aqui. E conforme nós discutimos na aula anterior, isso que está circulado em pontilhado, incluindo o sinal de menos, é a poupança externa. Usei a sigla SE para poupança externa, exatamente, S subscrito E. Tá? Então, a grande conclusão disso é que o saldo em conta corrente com sinal invertido é igual àquilo que a gente chama de poupança externa, ou seja, aquilo que o resto do mundo está financiando os brasileiros. Perguntas até aqui, gente? Não? Então a gente vai dar mais um passo. Aí eu digo, eu escrevo ali nas notas de aula, intuição. Assuma, por simplicidade, para deixar a discussão bem simples, que isto aqui é igual a zero. E que x menos m é negativo. Então, vamos lá. O que a gente tem? Qual é a situação que tem aqui? Basicamente, você está de x menos m negativo também, evidentemente, a mesma coisa é isso aqui. O país está importando mais do que ele exporta. Por exemplo, diga aqui, essas exportações. Então, dá 2 bilhões e o m igual a 5 bilhões. Então, x menos m igual a menos 3, com esses números que eu coloquei aqui. Então, você pode pensar assim, o país exporta batata, recebe dólares, aí compra cebola no exterior, aí vai mandar alguns dólares para o exterior, e quando você leva em conta essas transações, há um déficit de 3 bilhões, por exemplo, se fossem 3 bilhões de dólares. Como que isso é financiado? A ideia é simples. Aqui. Ou isto terá que ser financiado. Se isto aqui está acontecendo, e pode acontecer, raramente, isto aqui ocorrerá. O que eu estou dizendo? Vai ter muita dificuldade para achar algum país em algum momento onde isso aqui tenha sido ocorrido, isso aqui tenha sido, o x menos m tenha sido igual a zero. Como eu disse, isso raramente ocorre. Deixa eu até apagar aqui. Usualmente isso vai ser positivo ou negativo. Então, olhando aqui o caso que isso é negativo. Basicamente, o que está acontecendo, então, é o seguinte. O país tem que conseguir recursos no exterior, por exemplo, empréstimos, o país como um todo, né? Não é o governo que vai, mas o conjunto dos agentes, quando as suas interações, tem que conseguir empréstimos da ordem de 3 bilhões para financiar essa diferença, cobrir essa diferença. Ou, se não consegue empréstimo, tem que se desfazer de algum ativo que o país, que os residentes têm no exterior. Por exemplo, brasileiros
para cobrir essa diferença, alguns brasileiros que têm imóveis em Miami vendem esses imóveis e recebem os recursos. Ok? Então, quando a gente tem um saldo em conta corrente no balão pagamento negativo, a gente recebe poupança. Nós somos financiados pelo resto do mundo. Tá? Perguntas? Não? Então, depois que eu falo em intuição, eu digo assim, resumo. Se EL, lembrando, EL é a sigla do Menkel para as exportações líquidas. Esse X menos M. Então, se o EL menos a renda líquida enviada ao exterior, eu disse que esse sujeito aqui era zero só para simplificar. Mas você agora pode tirar a hipótese dele ser nulo. Agora a gente teve essa discussão mais simples. Se isso aqui é negativo, o país precisa obter financiamentos no exterior. Exatamente por esse montante aqui. Ou seja, o país precisará receber a poupança externa. Assim sendo, este sujeito com sinal invertido, nós chamamos de poupança externa. Você joga o sinal para dentro do parênteses, você pode reescrever isso aqui do seguinte jeito. Então, RL menos o EL. Tá? E agora, se acontecer, por exemplo, ao invés disso aqui ser positivo, fazer um último pedacinho de quase aqui em cima à direita, no finalzinho aqui. Se acontecer disso, e se isso aqui for positivo, acontecer o contrário do que eu estou fazendo? Isso quer dizer o seguinte, que os brasileiros estão financiando o resto do mundo. Tem uma sobra, por exemplo, ao invés de ter um déficit de menos 3, tivesse um superávit de 5. O Brasil tem 5 bilhões de dólares em excesso, sobrando, entre aspas. Ou seja, essas transações que são registradas nesse renda líquida enviada ao exterior, exportações líquidas, geram um superávit de 5 bilhões. O Brasil vai acumular ativos num valor de 5 bilhões. Por exemplo, os brasileiros podem prestar recursos para os estrangeiros, os brasileiros podem comprar imóveis em Miami, na África, na Europa. Os brasileiros podem também simplesmente acumular dólares. Provavelmente não vai acontecer. Tendo visto o patrimônio dos agentes econômicos, que eles acumulam em dólar em espécie, mas pode até, por simplicidade, pensar, não, os brasileiros acumulam dólares em espécie. Também, a moeda em espécie é um ativo. Inclusive, quando você estuda a balanço contabilidade, o primeiro item do balanço patrimonial é chamada conta caixa, né? Onde tem, entre outras coisas, moeda em espécie. Tá? Beleza. Moeda em espécie somente, se eu não estiver confuso. Perguntas? Bom, não temos. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Ninguém falou nada. Se alguém mudar de ideia, ainda dá tempo de eu dar um undo aqui. Não. Então, eu coloco aqui a expressão 10 mais à frente. Por exemplo, se você for olhar isso aqui e comparar com a expressão, o par de expressões, e aqui não é expressão, sistema 10, né? Desculpa. O par de expressões na página. Na verdade, temos dois. Vou botar aqui algumas páginas, para onde precisar escrever. Página 3. Para uma economia fechada, sem governo, nós tínhamos o sistema 10. Resumia tudo que a gente tinha, tudo que a gente precisava. Para uma economia fechada com governo, nós tínhamos o sistema 5. Agora que nós estamos numa economia aberta com governo, nós temos um sistema 10. Então, ou seja, que é equivalente no presente contexto. Que contexto? Economia aberta com governo, as igualdades básicas nós tínhamos nos sistemas 4, 5. Então, primeira delas aqui do 10. Vem da definição de PNB. Então, a gente pega o PIB, que é tudo que foi produzido dentro do Brasil, ou de um outro país, vamos ficar falando do Brasil. Subtrai do PIB aquilo que foi renda dos estrangeiros que foi para o exterior, e nós temos, então, o Produto Nacional Bruto, seria aquilo do PIB que foi contribuído, foi gerado pelos brasileiros. Outra maneira de pensar, você pega o PIB, que é tudo que foi produzido no Brasil, retira dele a contribuição líquida dos estrangeiros. Lembrando que aqui é renda líquida enviada ao exterior, ou seja,
renda enviada para o exterior menos a renda recebida, que também tem brasileiro trabalhando no exterior, recursos brasileiros, ativos sendo utilizados no exterior e que contribuem para a produção de outros países. Lembrando que eu reservei a letra Y para o PIB aqui, tá? Em economia fechada, Y é PIB e renda. Em economia aberta, a gente tem dois conceitos, PNB e PIB. Então, Y é o PIB, tá? Então, a gente tem a identidade básica do PIB, é essa aqui. O PIB é igual a consumo mais investimento, mais consumo do governo. Lembra-se que são os gastos correntes, investimento do governo, no sentido de acumulação de capital, está embutido no I. O I pode dizer que é investimento privado mais investimento governamental, mais o X menos M. Depois, lembrando que o PIB, associado ao PIB, nós temos um montante de renda, que nós podemos chamar de renda interna bruta. Depois que você subtrai dessa renda interna bruta a renda que foi líquida enviada para os estrangeiros, para o exterior, o que sobra fica para os brasileiros. Então, o PNB, que também pode ter um conceito de renda associado a ele, podemos chamar de renda nacional bruta, essa renda pode ser utilizada para consumo, poupança ou pagamento de tributos. E se você, então, conforme a álgebra que a gente fez na aula passada, juntar essas três igualdades, eu não vou refazer a álgebra, você conclui que o investimento ele é igual a poupança privada, desculpe. Aqui claramente tem um probleminha. Tá? Está aí já há algum tempo, só me vi agora. Vou botar aqui. Vou botar em vermelho. Tendo em vista a anotação que eu usei abaixo, aqui deveria ser... Sim, inclusive na expressão 9 aparece um Pzinho aqui. Aqui precisa ter um P, não tem nas notas de aula. Esse P que eu coloquei aqui em vermelho, tá? Subscrito privado, para deixar claro que é a poupança do setor privado. Mais T menos G, isso aqui nós chamamos de poupança do governo, mais, aí eu estou colocando aquele termo que tinha aparecido antes com o sinal invertido, desse jeito, dessa forma aqui. Isso aqui é a poupança externa. Perguntas até aqui, gente? Não? Então, nós vamos avançar um pouco. Pretendo apagar o quadro. Alguém se opõe? A gente, então, entra na última seção da página 5, PIB real versus PIB nominal. Que diabo é isso? O PIB não é sempre verdadeiro, real? É, mas vamos tentar entender a diferença. Acho que quando a gente começar a discutir a diferença do que seria PIB real e o que seria PIB nominal, a terminologia real, nominal, vai ficar mais clara. Nós temos um problema quando a gente mensura o PIB ao longo de, digamos, de 2 anos, pode pegar, digamos, 2010, ou 2020, 2021, ou 2019, 2020, e queremos comparar. Mas o que eu estou querendo dizer? A ideia aqui é simples. Você tem o PIB de um ano, tem o PIB... Tem um ano genérico, tá? E tem o PIB do ano seguinte. Aí você está preocupado, passagem daqui para cá, qual foi a variação percentual? Tá? Ou seja, você quer saber se o PIB cresceu, se o país está produzindo mais, em termos totais, menos, quando essa sociedade está gerando mais renda, menos renda, o que está acontecendo ali? É uma pergunta, ou seja, você poder comparar o PIB deste ano com o PIB do ano passado é algo importante. Estou falando aqui em 2 anos a título de ilustração, mas vale para períodos muito maiores. Com certeza você pode querer comparar o PIB de 1950 com... Você pode querer comparar o PIB de 1950 com o PIB de 2000. O PIB de 2000 com o PIB de 2020. Isso é feito toda hora pelos economistas e também pessoas que não são economistas.
Bom, o pequeno problema que tem, por exemplo, pensando aqui numa economia que produz somente 2 bens, que são finais, tá? O PIB de um dado ano seria dado por isso aqui, P1 vezes quantidade 1 mais P2 vezes quantidade 2, onde P é o preço, Q é a quantidade do bem correspondente. Agora, permita-me colocar um subscrito T aqui. Aí, supõe que no ano seguinte você vai fazer a mesma coisa. O grande problema, meus caros, são esses 2 sujeitinhos que eu vou circular aqui. Os preços. Se os preços ficassem constantes, essa discussão que a gente vai ter aqui não seria, nesta sessão de PIB real versus PIB nominal, não existiria. O problema é que os preços não ficam constantes. Então, imagine a seguinte situação. Alguém se opõe que eu apague o quadro. Eu vou colocar aqui, tirando aqui da minha cabeça rapidamente, não sei se tem algum exemplo aqui. Tem um outro, mas eu vou, para encaixar aqui nessa discussão, tem um na aula de aula, mas eu vou fazer aqui rápido um quadro. Supõe que a gente estamos falando aqui de um país qualquer. Então, estamos falando de novo, esse país produz somente 2 bens. Tá? Isso, consideramos somente 2 bens. Isso é suficiente para a gente entender o problema. Então, preço 1, quantidade 1. E, deixa eu enfatizar aqui a separação, botar 2 linhas horizontais. Um dos problemas que eu tenho aqui é que eu tenho dificuldade para desenhar linhas retas. Acho que elas não ficam muito retas. Juro que no quadro é um pouco melhor do que isso. Era um pouco melhor, né? Há muito tempo que eu não uso um quadro. E aqui, no final, vou mensurar o y. Então, vamos botar os números simples. Por exemplo, 1, 10, 2, 8. Então, 1 mais 10, 10. 1 mais 10, desculpa. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 8, 16. Então, o PIB é igual, se eu não estiver confuso, a 26. Que é igual a 1 vezes 10, mais 2 vezes 8. Alguma pergunta até aqui? Não, obrigado. Então, no chat, acho que não temos nada. Então, suponha agora que acontece o seguinte. No ano seguinte, você produz exatamente as mesmas quantidades. Ou seja, se a economia produziu alguma coisa a mais, claramente não, né? Produziu 10 unidades do bem 1 no ano, 10 unidades no ano seguinte. Bem 2, 8 unidades em cada ano. Não houve nenhum crescimento da produção aqui. Agora, suponha que tenha acontecido esse preço, passa de 1 para 2. E podemos manter esse aqui em 2, tá? O que seria o PIB? Seria 20 mais 16, 36. Não é isso? Tem algum erro aí, gente? Acho que não, né? Então, sobre a tabela, os números estão aí. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem alguma dúvida? Bom, essa tabela ilustra o problema que a gente tem devido ao fato destes senhores usualmente variarem ao longo do tempo, tá? Mesmo que você mantenha as quantidades, que a produção permaneça constante, variações nos preços vão gerar variações no PIB. E a maior parte dos países tem os preços têm uma tendência de crescimento, mesmo que pequena. Tem uma inflação
0,5%, 1%, 2%, 3% ao ano. Os preços têm uma tendência de crescimento, de forma geral. Né? Ora, aí faz sentido você agora, se eu olhar só para o 36 e para o 26, ou seja, você entregar para um analista apenas essa informação que eu vou marcar em verde e falar, diz que são os anos, olha. Diz, e aí? O PIB aumentou ou diminuiu? Aumentou, mas digamos, o aumento que tem aqui nesta tabela é pura e simplesmente um aumento nominal decorrente da variação nos preços. Não houve um aumento real, pois essas quantidades aqui ficaram constantes. Então, essa ideia... Então, o que é o PIB nominal? O PIB nominal de 2019... é este senhor aqui. O PIB nominal de 2020 é este senhor aqui. Você simplesmente calcula o PIB conforme a gente discutiu na aula passada. Pega os preços, as quantidades e avalia. O PIB real, ou PIB a preços constantes, a terminologia varia um pouco, mas de forma geral, essas duas expressões, PIB real e PIB a preços constantes, são sinônimas. A ideia é o seguinte: você escolhe um ano e utiliza sempre os preços daquele ano. Então, algo que eu vou chamar aqui de Y minúsculo de 2020. Eu usei ali Y, aqui está Y maiúsculo, né? O que você faz? Você utiliza as quantidades de 2020 com os preços do ano anterior. E aí você vai ver o seguinte, vai ter 1 vezes 10, mais 2 vezes 8, vai dar 26 também. Tá? Então, se na hora de calcular o PIB de 2020, ao invés de pegar os preços de 2020, você pegar os preços de 2019, você vai ver que o PIB não mudou. Tá certo? E aí, na hora que você compara este 26, ou no caso, o resultado que você obteve aqui com o resultado que você obteve aqui, você vai estar... Qualquer variação que tiver é decorrente da variação nas quantidades produzidas, porque os preços você manteve fixos. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, olhando aqui para as notas de aula, o que eu digo no final da página 5, quando eu entro na sessão? Então, o nosso problema são as variações dos preços ao longo do tempo. Então, o PIB real responde à segunda pergunta hipotética. Foi a conta que eu fiz no fim, nas últimas linhas do quadro. Qual seria o valor do PIB deste ano se fossem adotados os preços de outro ano? O exemplo que eu fiz foi do ano anterior. Tá? Aí eu chamo a atenção para a tabela 2, na página 192, que acho que é essa que eu apresento aqui. Então, a gente vai fazer essencialmente a mesma coisa que a gente fez naquela tabela, só que com os... No quadro, que estava no quadro, uma tabela que eu coloquei ali na hora, só que são com os números do Menkel, o exemplo do Menkel, só para ter certeza. Tabela 2 da página 192. Sim, exatamente. São esses números que aparecem ali nas notas de aula. Então, o que a gente tem? Temos P, Q, C, H, Y, Y, denotam, respectivamente, preço é o P minúsculo, quantidade é o Q minúsculo, C minúsculo é um subscrito para cachorro-quente, H minúsculo é um subscrito para hambúrguer, eu tinha usado antes 1 e 2, ele chamou cachorro-quente e hambúrguer, Yzão é o PIB nominal, Yzinho vai ser o PIB real. Então, a gente quer usar essa tabela, que eu vou copiar no quadro. Vamos ver se eu vou ter sucesso. Ou talvez melhor do que copiar no quadro, escrever, acho que vai dar um print screen. Abrir esse tal de Paint. Colar. Aí eu faço assim. Selecionar isso aqui. Ctrl C. Editar. Colar. Yes! Funcionou, senhores. É que eu estou aprendendo a usar esse software.
Arrasou, professor. Obrigado. Não, e é uma coisa, vou contar para vocês. Até eu brinquei com os alunos do semestre passado. Posso contar um segredo para vocês, mano? Não é segredo, né? Estamos gravando no YouTube. Pode, isso aqui que é. Quando chegou a hora dessas aulas online, eu estava assim, tremendo que nem vara-verde. Não, eu estava um pouco preocupado, assim. Tremendo não, cara, mas... E, na verdade, esse recurso do quadro, um colega, que não é professor da FRJ, mais amigo do que colega, comentou que estou usando isso. Tem esse negócio, eu vou procurar. Eu sei que, por exemplo, tablets tem a opção de você fazer anotação em tablet, usar alguma coisa, mas eu achei que é a melhor opção, precisa de alguma coisa para escrever, e que apareça no monitor. Aí esse colega comentou isso, eu procurei, comprei. Aí, basicamente, isso aqui funciona. Tem o equipamento físico, o hardware, e você tem que ter um software para escrever. E aí, assim, basicamente, esse software que eu estou usando é um editor de fotografias. Aí, o primeiro que eu tentei para escrever foi nesse aqui, o Paint. Mas aqui no glorioso Paint é mais difícil, a caligrafia fica pior, não sei porquê. Tenta aqui, por exemplo, aqui com isso aqui. Alexandre. A caligrafia fica pior do que no... Você usa uma mesa digitalizadora, professor? É uma mesa digitalizadora. Isso é uma mesa... Mesa digitalizadora, em inglês é drawing board, né? Então, assim, a qualidade da escrita depende, evidentemente, do equipamento que você está usando, imagino, né? A facilidade de você escrever, mas depende também do software que você está utilizando. Aí, quando chegou a mesa digitalizadora, eu tentei no Paint, eu sei, vai ser um desastre, que eu não consigo usar isso. Aí eu fiz uma busca no Google e vi que sugeria alguns softwares gratuitos. Não deve fazer diferença, mas tentei esse Autodesk Sketchbook, que é o gratuito que eu estou usando, funcionou muito bem. Muito bem. Não é uma maravilha, mas é mais fácil escrever aqui do que no Paint, né? O problema é que tem alguns recursos dele que até hoje eu me enrolo às vezes chega uma hora assim, eu quero apagar algumas coisas, não consigo, mas está melhorando. Então, o fato é que vamos ao que efetivamente interessa para nós. Conseguir copiar e colar ao invés de simplesmente... A ideia é que eu ia poupar tempo, ao invés de escrever os números, ia copiar e colar. Só que fiquei falando tanto blá, blá, blá. Não tinha muito a ver com a matéria, que acho que a gente não ganhou muito, né? Peço desculpas por isso. Mas o fato é que temos ali os números no quadro, e eu vou fazer o que tem ali embaixo nas notas, desenvolver. Vou fazer as contas que aparecem após a tabela, ou seja, vou calcular o PIB nominal. Então, vamos lá. Eu digo ali nas notas de aula, PIB nominal. Vou avaliar o PIB nominal para cada um dos 3 anos. Então, eu faço em Y 2010. É simplesmente 1 vezes 100, mais 2 vezes 50. Se eu não estiver confuso, isso é 200. Só troquei a ordem, tá certo? Nas notas de aula aparece lá como resultado 200. Ok? Agora eu vou tentar o de 2011. 2 vezes 150, mais 3 vezes 100. 300 com 300, devemos ter 600 ali, maravilha, sim. E aí vem o último aqui, que tem que ficar um pouquinho para a direita, esse círculozinho aqui, que eu acho que não dá para tirar, e também não quero, me acostumei a usar esse recurso. Vai ser 3 vezes 200, mais 4 vezes 150, que eu acho que dá 600. E aqui 600, 600. Então, aqui devemos ter 1.200. Ok? Então, o cálculo do PIB nominal é bem simples. Basicamente, você opera a linha, sempre na mesma linha, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Então, vamos continuar. Aí, depois eu vou fazer o PIB real. E aí tem uma menção ali nas notas de aula. O ano base é 2010. Isso quer dizer o seguinte: esse ano base 2010, meus prezados alunos, quer dizer que você... Isso é arbitrário. O pesquisador, ou a pessoa que está analisando, escolhe um ano como base. Não tem jeito. Quer dizer que você vai trabalhar sempre com esses preços aqui. Ok? Sempre com os preços. Quando você diz, o ano base é de 2010, eu vou trabalhar sempre com os preços de 2010. Então, calcular o Yzinho de 2010, o PIB real.
vai ser 1 vezes 100, mais 2 vezes 50, a gente já fez isso, é 200. Então, isso é um resultado geral. O PIB real no ano base é sempre igual ao PIB nominal do próprio ano base, tá? Porque nos dois casos, você trabalhou com o preço 1 e 2. 1, 2, tá? Agora, aqui já começa a fazer diferença. Agora, calcular o Y real de 2011, PIB real de 2011. Lembra, a gente vai trabalhar com os preços 1 e 2, então eu vou colocar aqui para ficar mais difícil eu me enrolar. Então, vai ser 1 vezes 150, mais 2 vezes 100. 200, mais 150, 350. Não é isso? Sim. Então, só ver, observe que aí a gente não operou mais numa única linha. A gente multiplicou isso por isso e esse por esse, tá? Agora, calcular o de 2012. De novo, os preços eram os mesmos. 1, o cachorro-quente, 2 para o hambúrguer. 1 vezes a quantidade de cachorro-quente, 200, mais 2 vezes a quantidade de hambúrguer, 150. 300 mais 200 deve ser 500. Isso. Tá? Então, observe agora que essa variação de 200 para 350 e de 350 para 500 se deve exclusivamente à variação das quantidades, que os preços você manteve constante. Enquanto aqui você vai de 200 para 600, 600 para 1.200, a variação é devida ao crescimento das quantidades e dos preços. Perguntas? Não? Vamos ver o que a gente tem. Vai ser o nosso próximo ponto aqui. Então, vamos lá. Só onde a gente discute o próximo, vamos fazer uma recapitulação. A gente discutiu a ideia de PIB. Então, a ideia de PIB é mensurar tudo que foi produzido, são bens e serviços finais, né? O valor total da produção de bens e serviços finais de uma certa sociedade, num dado período de tempo, usualmente faz país, ano. Mas pode ser país, trimestre, ou estado, ou continente, ou planeta Terra. E depois, quando a gente parte para comparações intertemporais, comparar a produção de um ano, comparar o PIB de um ano com o PIB de outro ano, você tem que levar em conta as variações no preço e o procedimento adotado para corrigir essa variação nos preços usar sempre os preços, fixar os preços, manter os preços constantes. Você escolhe um ano, pega os preços daquele ano e trabalha sempre com os preços daquele ano que você escolheu, que é o chamado ano base. Tá? Bom, e uma coisa importante, que ele falou na aula passada, que não falamos, lembrando, renda e produto, há uma igualdade entre os dois. Então, falar em aumentar a renda dessa sociedade hipotética aqui envolve produzir mais deste bem, do bem C e mais do bem H. Tá? Bom, então a gente vai entrar... Professor, eu tenho uma pergunta. Olá, Henrique. Quando aparece na mídia notícias sobre crescimento anual do PIB, eles geralmente estão levando em conta um cálculo de PIB real com o ano passado como ano base? Real. Quando não falam nada, é o real. Às vezes ele fala o crescimento real do PIB foi 2%, aí no outro vai falar o PIB cresceu 2%. É sempre o real. O crescimento... Ninguém fala no crescimento nominal porque ele não significa nada. Tá certo? Entendido. Tá certo? Então, assim, se nada for dito, você pode assumir que é o crescimento real. Até porque, normalmente, o que acontece? O jornalista pega uma nota à imprensa do BNDES, um comunicado do BNDES não, IBGE, desculpa, troquei o nome das instituições, que uma fica fisicamente, ambas ficam aqui no Rio, um prédio é do lado do outro, né? Mas quem avalia o PIB no Brasil é o IBGE. Tá? Mas então, quando diz que o PIB brasileiro caiu 3%, 3,6% em 2015, foi uma coisa desse tipo, não me lembro exatamente, foi mais do que 3%, foi uma queda real. Tá?
Pergunta, gente. Certo. Professor, dando continuidade a essa pergunta, nesse sentido, então, qual seria o ano de ancoragem, né, para informar que o PIB real cresceu ou caiu? É o ano anterior? Para o ano base? Pelo meu entendimento, os números que são divulgados sempre pegam. Aí eu não tenho certeza. Mas Sim. o meu entendimento, olhando lá já olhei um jogo pelo IBGE e os outros países, basicamente é sempre. Basicamente, quando ele diz que, por exemplo, o PIB cresceu 5% em 2017, quer dizer que pegou os preços de 2016 e calculou o PIB de 2017 usando os preços de 2016. O entendimento é sempre com. Mas o problema é que aí tem vários. O diabo que não tem uma solução final para isso, não. O que você está querendo dizer, Alexandre? Suponha que você. Pode até ser esse exemplo que está aqui no quadro. Você pode pegar depois. Então, olha só, aqui eu teria uma taxa de crescimento de 200 para 350, eu acho que é 75%. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Exatamente. Passagem daqui para cá, tivemos um crescimento de 75%, que é um número, usualmente não é isso, né? O PIB cresce 2, 3, 5, 8%, e olha lá, 8% já é bem grande. Pelo menos no caso brasileiro. Para a maior parte dos países, crescer 5% já é um resultado excelente. Tá? E aqui, quando a gente passa de 350 para 500, se eu não estiver confuso, um pouco menos do que um terço. Não, um pouco mais. Deixa eu conferir a conta aqui. 350. Sim, mais ou menos 42,9%. Tá? Agora, observe que eu poderia também ter feito o seguinte: ao invés de calcular esse sujeito aqui, eu poderia ter calculado, vou colocar aqui um chapeuzinho para deixar claro que não é igual ao que está em cima, usar os preços do ano anterior. Então, eu pegaria 2 vezes 200, mais 3 vezes 150. E agora aqui eu quero apagar um negócio aqui. Consegui. Isso aqui, então, vai dar... Aqui sempre dá um probleminha nesse... Tem que bater aqui, aqui. Você acha que é isso? Isso aqui vai ser igual, então, a 400, mais 450, acho que é 850. Vamos fazer a conta aqui para não haver dúvida. Sim, 850. E aí observa o seguinte, eu vou marcar aqui em verde a comparação que eu estou fazendo. Provavelmente o resultado não vai ser 42,9. Vamos lá. Da passagem daqui para cá, de 600 para 850, é aproximadamente 41,7%, que é diferente de 42,9%. Todo mundo, então peço que os senhores atentem para esse pequeno ponto aqui. A diferença desse 42,9 para o 41,7. Então, todo mundo entendeu. O que aconteceu? Peraí, que diabo é isso? Não é tão complicada a ideia. Vamos primeiro esquecer os números. Primeiro conceito. Nisso que está feito... Vou marcar aqui em cinza. Bom, isso aqui que é cheio de cor.
esse cálculo que eu estou fazendo, essas variações percentuais que eu calculei aqui, eu utilizei sempre os preços de 2010, tá legal? Sendo que aqui foi, nessa de 75%, eu estou calculando o ganho de 2010 para 2011, ganho do PIB, crescimento do PIB, utilizando os preços de 2010. Agora, daqui para cá, eu estou calculando o crescimento do PIB de 2011 para 2012, usando os preços de 2010 também. Agora, nesse outro aqui, não. Eu calculei o crescimento do PIB de 2011 para 2012 usando os preços de 2011. E dá uma diferença. Aqui é 42,9, aqui é 41,7. Tá? Então, mas tinha que ser igual. Não, não tem não. Matematicamente não tem por que ser igual. E qual é a solução? Não, não tem. Então, assim, no meu modo de ver, se você quer calcular o crescimento em cada ano, você deveria sempre pegar o PIB de 2020. Qual é o crescimento real em 2020? Avalie o PIB de 2020 com os preços de 2019, compara com o PIB de 2019. Tá? Mas se você quer comparar o PIB de 2020 com o PIB de 2000, você deveria avaliar o PIB de 2020 com os preços de 2000. Ok? Então, o diabo é que não necessariamente vai ser igual, porque você pode ir pegar, por exemplo, o PIB de 2001, calcular o ganho real usando o preço de 2000. Depois, em 2002, calcular o crescimento real usando o preço de 2001. 2003, calcular o crescimento real usando os preços de 2002. E quando você juntar todos esses crescimentos reais, o que você computou ano a ano, não vai dar igual o que você computaria se você pegasse só 2020 com 2000, usando somente os preços de 2000. Então, aí vai depender um pouco do que a pessoa está querendo fazer, do que ela vai, qual é o objetivo, qual é a comparação que está sendo feita. Mas a gente não vai estar discutindo muito isso, não. Normalmente, o que é divulgado aqui é comparado ao do ano anterior, tá? Os preços são os preços do ano anterior. Perguntas? Não? Então, a gente vai falar agora em conceito de deflator do PIB. É o último bullet item da página 6. O que é esse tal de deflator? É que tira a inflação. Pode interpretar assim, deflaciona. Remove a inflação. Que aqui ele vai ser denotado pela letra P. Ele é uma medida do nível de preços correntes em relação ao nível de preços do ano base. Ele é dado pela forma, mas olhar para a forma, vamos pensar aqui o seguinte. Voltar para cá, que eu apaguei a tabela. Essa tabela, você pode pensar que temos aqui dois bens somente. Aí você quisesse calcular o que seria um preço médio da economia. Você tem, num dado ano, você tem 2010, preço do cachorro-quente 1, preço do hambúrguer é 2. Aí você calcular qual é o preço médio, você pode dizer 1,5, é a média aritmética. Mas, às vezes, não tão simples, você pode querer usar outra ponderação, né? A média aritmética que eu fiz aqui, diz que é 1,5, é a média com os dois preços têm a mesma ponderação, né? 50% cada um. Você pode querer olhar para isso aqui e dizer, não, mas produzimos mais cachorro-quente do que hambúrgueres e tal, e eu quero ponderar isso pelas quantidades. Então, eu calcularia um preço médio, seria 1 vezes 100 mais 2 vezes 50, dividido por 100 mais 50, alguma coisa, dividindo pelos pesos, né? Poderia usar as quantidades como peso. Mas, então, assim, a ideia é... Incluir taxa, inflação é isso, você quer a evolução da média dos preços, o que seria um preço médio. Depois a gente vai discutir isso no próximo tópico, mas o próximo tópico é só sobre inflação e custo de vida. A gente vai ver como é que se calcula índice de custo de vida que gera esses indicadores de inflação que a gente ouve falar.
Mas, basicamente, aqui já tem isso também, que a gente também, aqui, o deflator do PIB também te dá uma medida da taxa de inflação. Então, o problema é que, nesse exercício simples, nós temos dois preços, você tem que calcular uma média deles, para gerar uma medida de variação dos preços. E o deflator do PIB, ele, na prática, ele faz isso. Ele é dado pela seguinte fórmula, esse deflator do PIB. Eu vou abreviar aqui, gente, desculpe. Eu vou usar a anotação, que eu sei que vocês têm a fórmula na nota de aula. Y é o PIB nominal, tá legal? O Yzão. Yzinho é o PIB real, vezes 100. Tá? Então, mas tá dizendo que diabo é essa fórmula aí? O 100, ele mais atrapalha do que ajuda. Ele está aqui, meus caros, só para uma questão de unidade. Na prática, o que acontece é que, no ano base, o deflator do PIB é igual a 100. Por quê? Lembra, Y é o PIB nominal, Yzinho é o PIB real. Mas até no exercício que a gente fez agora há pouco, vocês têm aí nas notas de aula, no ano base, o Yzão, no ano base, vale isso aqui, tá claro? O PIB nominal é igual ao PIB real. Consequentemente, no ano base, essa fração é igual a 1. E aí, o que acontece? Esse P vai ser igual a 100. Então, 100 é só uma variável que define uma escala. Para o deflator do PIB no ano base ser igual a 100. Eu, particularmente, não gosto muito do 100, mas é assim que o IBGE e outras instituições divulgam os dados. O índice de preço é igual a 100 no ano base. É assim que o manual está fazendo, a gente tem que aprender. Mas, incluindo uns capítulos mais à frente, o autor vai jogar fora o 100. Vai ser como se apaga o 100 ou substitui 100 por 1, tá? Então, me permitam aqui, para fins da nossa discussão, tentar deixar claro qual é o sentido que está por trás dessa fórmula aqui. Eliminar o 100. Tira o 100. Trabalha com essa fórmula aqui. Ok? Lembra que no caso do desenho que a gente estava discutindo, o PIB nominal era isso aqui. Preço do cachorro-quente mais quantidade do cachorro-quente mais preço do hambúrguer vezes quantidade de hambúrguer. E quando você olha para essa fórmula aqui, você tem o seguinte: Y é igual a esse Pzão, aqui deveria ser P minúsculo, também não ficar muito claro, vezes o Yzinho. Observe que aqui são coisas distintas, tá? Fórmulas distintas. Aqui é a fórmula que a gente usou da definição, e agora essa outra que eu vou circular agora, essa segunda aqui, é uma fórmula que veio a partir da outra que está circulada à esquerda. Tá? Então, o que está acontecendo? É que, na prática, o Y é dado por vários preços e várias quantidades. Você toma os correspondentes produtos, quantidade e preço do mesmo bem, e soma tudo. Tá? O que a gente está fazendo aqui, se você juntar as duas fórmulas, colocar o resultado, quando você combinar as duas fórmulas, está dizendo o seguinte: P vezes Y é igual a você pode interpretar assim: ao invés de trabalhar com o QC e o QH, eu trabalho com uma quantidade média que é o PIB real. E ao invés de trabalhar com PC e PH, eu trabalho com o chamado deflator do preço, que seria também uma espécie de um preço médio. Então, você pode, inclusive, continuando aqui em cima, jogar essa barra aqui para a esquerda, continuando aqui em cima, você vai passar indo para cá, desculpes pela confusão, você pode escrever o seguinte: o Yzinho, na prática, ele é igual assim ao... Não é o Yzinho que eu quero fazer, não. O Pzão, que é o chamado deflator do PIB, é igual a como se fosse uma média dos preços, mas no caso, os preços multiplicados pelas correspondentes quantidades,
dividido por um indicador médio de quantidade, que é o Yzinho. Tá? Então, de certa forma, não é exatamente isso, mas é como se esse P aqui, e naquele L, é uma média, calculado com uma fórmula específica. Não diga que Yzinho é igual, não diga isso. Tá? Seria verdade se o P fosse uma média aritmética ponderada do jeito que a gente aprende na escola, mas não é o caso. Então, isto aqui não diz isso não, que isso não é uma boa ideia. Tá? Então, espero que não cortem um pedacinho do YouTube, pega o vídeo e edita, olha lá, ele errou, botou que o Y é igual que eu cortei, bem cortadinho. Tá? Ok, gente? Então, a ideia é assim, você vai estar avaliando um preço médio, onde esse preço médio ele tem a seguinte propriedade: esse preço médio vezes o PIB real é igual ao PIB nominal. Tá certo? Como eu falei, a pequena diferença que tem aqui para incomodar um pouco é esse número 100, que está aqui, é só uma questão de escala, para fazer com que o P seja igual a 100 no ano base. Tá? Alguma pergunta até aqui? Então, depois da fórmula, onde está ali P igual a PIB nominal, vezes PIB real, não, dividido por PIB real vezes 100. Aqui tem que diminuir um pouquinho o zoom. Também dá para aumentar um pouquinho. Tá, aqui está de bom tamanho. Até um pouquinho mais. Não, 500 não. Agora você bate aqui, agora sim. Então, a ideia sempre eu falei, Y é igual a P vezes Y, onde o P é um preço médio. E aqui, esse somatório é o que eu fiz só com 2 bens, né? Então, aqui seria generalização. Ao invés de ter só cachorro-quente e hambúrguer, você teria vários bens, bem 1, bem 2, aí você soma o PI, QI, vezes QI dos diversos bens. Aí, como eu já tinha falado, o número 100 é utilizado para modificar a escala. Tá? Alguma pergunta? Bom, aí faço alguns comentários. Então, agora eu quero voltar para o quadro. Vamos botar aqui a fórmula. Então, por que esses comentários são importantes? Agora também tem um erro aqui no que eu imprimi. Imprimi errado, não vi as notas de aula. Tem dois. O comentário 2 não apareceu aqui no meu papel. Tentei poupar na impressão. Tudo bem. Não vai fazer tanta diferença. Então, vamos lá. Suponha que os preços sejam sempre constantes. Tá? Nesse caso, o PIB nominal de todos os anos será igual ao PIB real. Deixa eu tirar, deixar aqui a fórmula. Então, lá no final da página, você diz, se os preços forem sempre constantes, o PIB nominal vai ser igual ao PIB real. Lembra, a diferença do PIB nominal para o PIB real é que você avalia o PIB real, você utiliza os preços do ano base. Mas se os preços não mudam, usar os preços do ano base é a mesma coisa que usar os preços do ano que você está analisando. Não vai ter diferença. Então, se os preços são constantes, esta fração aqui é igual a 1 sempre. E, consequentemente, o P vai ser o deflator, né? O P vai ser sempre 100. Então, o deflator ele é bem construído. Em particular, se os preços ficarem sempre constantes, se for avaliar o deflator, ele é constante também. Tá? Ele tem essa propriedade. E aí, agora, temos que olhar para a propriedade 2. Está na próxima página. Suponha uma outra situação hipotética, que as quantidades fiquem constantes, mas que os preços cresçam. Tá? Então, o que acontece? Se as quantidades são constantes e os preços estão crescendo,
PIB nominal cresce. Mas por que o PIB nominal está crescendo? Exclusivamente devido ao fato dos preços estarem crescendo. Então, vamos só deixar claro. Caso aquele que nós tínhamos dois bens, cachorro-quente e hambúrguer. O PIB de um dado ano, PIB nominal, é PC, quantidade de cachorro-quente, mais preço do hambúrguer, quantidade do hambúrguer. Se esse sujeitinho está constante, este outro aqui está constante, mas o PC e o pH estão crescendo, o Y vai crescer também. Tá? E, consequentemente, o PIB nominal, exceto no ano base, né? No ano base, o PIB nominal vai igual ao PIB real, para os outros anos, o YZ vai ser maior que o YZ. O PIB nominal vai ser maior que o PIB real. Tá? Porque o PIB nominal está crescendo, porque os preços estão crescendo, mas o PIB real ficou constante. As quantidades você está assumindo constante, você está sempre usando os mesmos preços, o PIB real não cresce. Então, o deflator, o P, vai ser crescente também. Tá? Então, ele captura isso também. Então, se você tem uma economia no qual o PIB nominal cresce só porque os preços estão crescendo, o deflator está crescendo também. É o comentário 2. Comentário 2 ilustra esse fato. Comentário 1 ilustra o fato que se os preços são constantes, o crescimento do PIB é só devido ao crescimento das quantidades, o deflator permanece constante. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, eu pretendo apagar o quadro. Alguém vai se opor? Deixa eu perguntar a Beatriz Diniz. Foi você que mandou um e-mail hoje, ontem? Fui eu mesma, mandei hoje. Ah, tá, tudo bem, que eu estava... Tá bom, tá, não, que eu achava que só tinha uma aluna Beatriz na sala, mas tem uma outra Beatriz, que é a Beatriz Carvalho, falou alguma coisa, então acho que agora temos duas. Tá? Vamos lá, gente. A gente vai agora fazer o cálculo do deflator para aquele exercício que nós tínhamos feito. Vamos ver se eu consigo pegar os números necessários aqui das notas de aula. Deixa eu tentar diminuir isso aqui. De novo, para não ter que copiar tudo, fazer o glorioso copiar, colar. Print screen. Aí eu tenho que colar no Paint, porque se colar ali eu não consigo cortar direito, depois tem alguma dificuldade. Vocês já perceberam que eu sou limitado com esse negócio. Para algumas coisas eu sou limitado. E muito, eu acho para tudo, na verdade. Ok. Vamos ver como isso vai ficar aqui. Editar. Colar. São esses os números que eu quero. Então, a gente vai fazer agora, nós vamos tentar, conforme mencionado nas notas de aula, calcular o deflator do PIB. No final... Putz, desculpe, gente. Isso é uma das coisas que... Se eu mexer no cursor do mouse, estando selecionado esse software, ele fica bagunçado. E aí é mais fácil para mim fechá-lo e abrir novamente do que eu não consigo acertar o zoom dele. Centralizar, não consigo. Prefiro fechar, abrir aqui, editar, colar. Espero que ainda esteja aqui no... Sim, ainda está aqui aquele recurso. Ok. Tá. Então, vamos lá. Então, agora aqui na página, vamos calcular o deflator. Lembrando que a fórmula é P igual a YZ sobre YZ vezes 100. Podem colocar T, tá? Deixa eu lembrar só. Vezes 100. T é um ano específico. Então, eu calculo primeiro de 2010. O PIB vai ter que ser YZ de 2010, que é 200, vezes o PIB real de 2010, que também é 200,
vezes 100. Então, isso aqui é igual a 100. Está dito isso lá? Sim. O de 2011 vai ser o Y de 2011, Yzão de 2011, que é 600, dividido pelo Yzinho de 2011, que é 350, vezes 100. E aí, isso aqui, isso que eu coloquei lá, 100 sobre 350 vezes 100, isso dá aproximadamente 171,4. Atenção! Não coloca isso aqui que está errado. Não coloca a percentagem aqui não, hein? Não pode botar a percentagem aqui. Esquece. Não. Não tem percentagem nenhuma. E o de 2012? Vai ser PIB nominal de 2012, 1.200, sobre o PIB real de 2012, que é 500, vezes 100. Foi isso que eu coloquei ali? Sim, 1.200 vezes 500 sobre 100 dá 240. Tá? Então, as contas estão feitas aqui. Então, nós temos o deflator do primeiro ano, de 2010, deflator de 2011, deflator de 2012. Perguntas até aqui? Bom, aí na segunda boleta, segundo boletim nessa página, eu menciono que o deflator do PIB pode ser utilizado para calcular a taxa de inflação. Então, o que é a taxa de inflação no ano T? É a variação percentual do deflator. Vamos fazer aqui para 2 anos. E aí eu vou... Só que, então, aqui, senhores... Cadê o mouse? O mouse está aqui. O que eu quero fazer agora, eu quero apagar parte do quadro, mas não todo. Então, isso aqui não precisamos mais. Isso aqui eu vou apagar. Não, apaguei o que eu não queria. Mas também, depois eu trago ele de volta. Tá certo. É bastante comum os economistas usarem a letra grega π para denotar a taxa de inflação. Então, aqui esse π que aqui está, não é o 3,14, alguma coisa, não é o número π, não. É um símbolo para taxa de inflação. Que π é o equivalente ao grego, ao π do alfabeto grego, né? Então, esse π está associado a preço. Então, é só para a taxa de variação dos preços. Então, como é que a gente calcula a taxa de inflação? A gente pega tem a fórmula ali nas notas de aula, eu vou colocar na nota que eu estou usando aqui no quadro. A taxa de inflação do ano T é o deflator do ano em questão, menos o deflator do ano anterior, dividido pelo deflator do ano anterior, vezes 100. Então, o que é? Se for olhar com cuidado, o PT é a variação do P sobre P vezes 100, tá certo? Ou seja, variação percentual dos preços, a taxa de inflação. Do indicador de preços, perdão, que é o deflator. Então, para esse exercício que nós temos aqui, a gente pode calcular a inflação de 2011. Por que não calcula a inflação de 2010? Para calcular a inflação de 2010, eu precisaria ter um deflator para 2009, eu não tenho. Então, se eu tenho 3 anos, eu posso calcular 2 taxas de inflação. Tá? Se eu tenho 10 anos, eu posso calcular 9 taxas de inflação. Então, a inflação de 2011 é simplesmente 171,4 menos 100 dividido por 100. Aqui ficou fácil. Vezes 100. Então, aqui é 71,4. Aqui bota 71,4%. Tá legal? Aqui ficou fácil porque o valor inicial
O P de 2010 era 100, nem precisei de calculadora. Tá? E o P de 2012? Aqui tem que ter cuidado. Vai ser mais complicado precisar de calculadora. A pessoa que não precisa, ela bota assim, menos 100 sobre 100. Não. Que 100 é o deflator de 2010. Você tem que botar o deflator de 2011. Então, não é 100, não. É 171,4. Agora, aqui eu não consigo fazer sem calculadora. Aí vai dar aproximadamente. E caindo isso em prova, tem que usar pelo menos uma decimal, hein? ,40,0%. Seria 0,02, com uma decimal só é 40,0%, só para ter certeza. 240. Opa, aqui tem um erro. Tem um erro no quadro, deixa eu conferir a conta. Desculpe, gente. Eita, tá difícil, hein? 240. Professor, licença. Só um minutinho. Diga. Eu posso estar errada, mas ali onde o senhor colocou 350 no P de 2011, será que não seria 250? Espero que não. Peço, aguarde só um minutinho. Senão... Tá. Nas notas de aula está 350 também. Deixa eu ver aqui só uma coisa. O que faltou aqui? Eu vou apagar o que está errado. E vai, daqui para frente ficar tudo em vermelho. Que faltou o vezes 100, lembra? A fórmula ali tem um vezes 100. Mas o número no final está certo. Tá? Assumindo que os números à direita, tem uma pergunta, alguém questionou se esse número aqui não está, isso aqui não estaria errado. Peço que já vou conferir. Assumindo que os números à direita estão corretos, o resultado é isso aqui. Tá? Agora vamos olhar. Então, desculpa. Essa coluna aqui à esquerda dessa linha. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre ela? Aí agora vamos olhar, conferir se aquele número 350 não está errado. Que eu preciso colocar ali, esse 350 é o Y minúsculo de 2011. Deixa eu conferir aqui na página anterior. Não, mais ou menos um pouco abaixo da metade da página 6. Eu tenho aqui também. Não, professor, perdão, foi meu erro. Eu consertei agora. Tá, é 350 mesmo, tá? Isso. Obrigada. Quem falou? Dominique, você está convencida que é 350? Isso. Tá, obrigado. Esse aí não tem erro. Tá? Mas, assim, obrigado pelo comentário. Inclusive, gente, erros acontecem. Volta e meia, já tem erro de gabarito. Se achar que o gabarito está errado, traga as dúvidas. Tá? Tem erro, às vezes, no semestre passado eu corrigi uns 3, 4, 5 erros no gabarito das questões. Tinha erro em coisa nas notas de aula, às vezes em cálculo. Então, se achar que está errado, não se acanhe. Pode perguntar. Peço que pergunte que a gente corrige. Tá? Mais perguntas. Teve uma vez um pequeno incidente. Não é incidente, desculpa. Não é uma palavra, é um acontecimento. Numa outra disciplina que eu lecionei, na graduação de economia, também tinha uma linha de exercício com um gabarito. Aí uma vez uma aluna chegou e ela, professor, estou com uma dúvida nas notas de aula, que eu fiz um exercício e a minha resposta está diferente da do gabarito, e é impossível o gabarito estar errado. Eu nem lembro agora se o gabarito estava certo ou não, eu acho que estava certo, mas o comentário dela, é impossível o gabarito estar errado, não faz sentido, não. Claro que tem erro, pode ter erro. Tá? A ideia de que é impossível o professor errado, não. E a coisa mais comum que ter erro, todos, inclusive podem ver,
sei se vai aparecer para os senhores, tem alguma coisa aqui em vermelho. Fico com a caneta vermelha e vou anotando coisa aqui para corrigir e melhorar para o próximo semestre. Sempre tem algum tipo, um erro, alguma coisa para melhorar. Bom, então a gente entra aqui na última sessão, que é PIB e bem-estar econômico. Se não me falha a memória, é uma sessão relativamente longa deste capítulo. Não, talvez 2, 3 páginas. Não, 195, talvez mais 5 páginas. Vocês podem ler, não faz sentido também, porque não tem conceito novo, nada, é aplicação. É uma parte interessante. E porque, como os senhores sabem, o PIB de um país não é o único indicador de bem-estar. Em particular, por exemplo, a China tem um PIB muito grande, que sobre alguns critérios, dependendo da taxa de câmbio que é utilizada, já é maior que o PIB dos Estados Unidos, mas o chamado PIB per capita, que é o PIB do país, dividido pela sua população, que é o indicador mais relevante para você saber, na média, que é o indicador que te diz, na média, quanto cada indivíduo, a renda de cada indivíduo naquela sociedade, é um indicador mais adequado. Tá? Então, quando a gente diz que a Suíça é um país muito rico, você está olhando para a renda per capita, que é o PIB da Suíça dividido pela população. O PIB da Suíça é menor que o PIB brasileiro, só que a população brasileira é muito maior. Né? Dinamarca também, o PIB per capita, o PIB da Dinamarca dividido pela população, é maior que o PIB per capita do Brasil. Porém, o PIB do Brasil é maior que o PIB da Dinamarca. Então, esse indicador, o PIB per capita, ele mede a produção e também a renda média dos indivíduos. Aí eu faço um comentário em PIB per capita versus PNB per capita. Se você está preocupado, na verdade, em renda média, você deveria, ao invés de olhar para o PIB per capita, olhar para o PNB per capita. Mas, às vezes, você não acha você acha um ou outro indicador. Tá? E também, quando alguém fala... Então, assim, usualmente, se você vê a expressão renda per capita, provavelmente alguém está falando em o que seria o equivalente ao PNB per capita. Pode ter um ou outro ajuste, mas, a princípio, se nada for dito, eu assumiria que é o PNB per capita. E, usualmente, quando falam PIB per capita, assim, a gente pegou o PIB do jeito que a gente conhece, não pode ser outra coisa, divide pela população. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então, a gente passa para o próximo, para esse apêndice, onde eu tenho algumas estatísticas do Brasil e de outros países do mundo. Tá? Então, vamos discutir, se dá para começar a falar isso aqui da parte de composição da despesa, primeiro pedaço, tópico aqui desse apêndice. Isso não tem no livro-texto. Então, basicamente, se os professores entrarem aqui no... Ué? O que está acontecendo? Ah, desceu. Temos essa página. O que a gente tem nessa tabela 1? Meu título é Composição Percentual do PIB do Brasil. Mas se os senhores forem olhar, menos de um arredondamento, isso aqui sempre soma 100. Então, eu peguei, lembra, o PIB é C mais I mais G mais X menos M. Eu simplesmente calculei o C sobre Y, o I sobre Y, o G sobre Y e o X menos M sobre Y. E multipliquei tudo por 100, né? Para ficar em percentual. Então, eu falei, a menos de uma diferença de arredondamento, esses números têm que somar 100. Então, aí tem todos esses dados de 2000 até 2016. Eu utilizei dados do IBGE. Então, os senhores podem ver que, de forma geral, o C sobre Y no Brasil, ele fica abaixo de 65%, e acho que, com exceção só desses 2 anos, aqui, 2007 e 2008,
ele ficou acima de 60%, tá? 2007, 2008 ficou um pouquinho abaixo de 60%. Então, você pode dizer, a grosso modo, nesse período analisado, o consumo per capita ficou entre 60% e 65%. Ou, se quiser, bota assim, 59% e 65%. O investimento, ele oscila um pouco mais. Né? Ele tem um máximo aqui de 21,6 em 2008, não 21,8 aqui, 21,8 em 2 anos seguidos, tá? E o mínimo de 15 aqui. Então, mas ele oscila entre, você pode, a grosso modo, falar que oscila entre de 15 e 22% do PIB o investimento no Brasil. Mas você pode ver que quando passa de 15% para 22%, como você está falando que passa quase que dobra, né? Dobra não, desculpe. Na faixa de 50%, metade, né? 15 divide por 2,7, 15 mais 7, 22. 15 divide por 2, 7,5, né? Pega 7. Né? Enquanto é que o investimento, as oscilações, tendo em vista, o consumo tendo em vista a magnitude do consumo, as oscilações são mais modestas. O G sobre Y, quase que constante, 18,8, 18,5 aqui, e aqui acho que é o maior. Sim, entre 18,5 e 20,5, entre 18,5 e 20,5, quase que constante. Esse aqui, ele é uma hora é negativo, outra hora é positivo, esse oscila relativamente bastante, inclusive invertendo o sinal. Temos os dados no manual do Mencken para os Estados Unidos em 2009. O C sobre Y é na faixa de 70% do PIB. O investimento com percentagem é mais baixo do que no Brasil até, baixo, 11%. Consumo do governo, pouco maior, na faixa de 21%. E esse aqui, menos 3%, assim como o Brasil e os Estados Unidos têm um déficit, pelo menos em 2009, assim como o Brasil, em vários anos, os Estados Unidos teve um déficit na balança, nas chamadas exportações líquidas, em 2009. Aí, então, eu peguei para alguns outros países, o chamado I sobre Y. De outros países, do investimento sobre o PIB. Peguei de alguns países da América Latina. Peguei o México, o Chile e o Peru. Até onde eu me lembro, não é um erro de citação. No Chile e Peru, nós temos 22,2% para a variável I sobre Y, investimento com percentagem do PIB. Coreia do Sul é bem elevado, 30%, 31%. México, 23,7%. Então, a gente pode ver que o Brasil, o I sobre Y do Brasil, é mais baixo do que de vários países, porque a gente, às vezes, se compara, por exemplo, acho que a Coreia, que é um exemplo de país bem-sucedido, né? E qual é a importância disso? Lembra que o I sobre Y, ou digamos que o I é o que nós estamos pegando da produção atual e alocando para crescer, aumentar a nossa capacidade produtiva, ou para acumulando, você vai falar em crescimento de estoque, para os períodos seguintes. Então, o que a gente vê é que a percentagem da nossa produção, que é o que nos dá esse indicador, lembra que está multiplicado por 100, não estou falando do ignorante, está multiplicado por 100. Essa razão, você avalia essa razão para o Brasil e outros países, você vê que o Brasil tem um investimento, como percentagem do PIB, relativamente baixo comparado a países como Chile, Coreia do Sul e outros. Então, a princípio, já tem aqui um fator, que é o fato de estarem acumulando mais capital físico, para que esses países cresçam mais do que o Brasil. Tá? O Brasil tem um I sobre Y baixo até quando comparado com outros países da América Latina. Tá? Perguntas até aqui? Não? Nenhuma? Aí eu menciono aqui, antes de entrar no próximo tópico, o último bullet item aqui nesta subseção, o comportamento de C
sobre Y e I sobre Y em anos de expansão e recessão. Vamos pegar aqui um período de recessão. Por exemplo, em 2015, já no final de 2014, a economia brasileira estava entrando num período de recessão. Então, observe que o I sobre Y, que vinha na faixa de 21,5, 21,8, 21,4, 21,7, caiu para 20,5, depois caiu ainda mais, para 17, aí foi um chão aqui, ó, 15. Então, isso é um fato sabido. Quando um país entra numa recessão, o I sobre Y tende a cair bastante. Enquanto o C sobre Y, na verdade, aqui ele até cresceu. Se você for olhar aqui, enquanto o I sobre Y estava caindo, ele estava crescendo. Você pode interpretar assim, inclusive é uma propriedade das frações. Você está olhando, agora deixa eu botar a data T aqui, já dá a lembrar que essas variáveis estão variando de um ano. Se essa fração aqui cresce, você sabe que, em termos percentuais, o I cresceu mais do que o Y. E se a fração diminui, é que, em termos percentuais, o Y cresceu a fração cresce, o I está crescendo mais que o Y, a fração em termos percentuais. A fração diminui, o denominador, no caso o Y, está crescendo em pontos percentuais mais do que o I. Tá? Então, o que estava acontecendo aqui, o Brasil estava entrando numa recessão, o Y estava caindo, e no que está acontecendo aqui, o consumo, se caiu percentualmente menos do que o PIB. Pode até ter acontecido do consumo ficar constante, ou crescer um pouquinho aqui, tá? Eu lembro do que está acontecendo, a gente sabe que a fração C sobre Y está crescendo. Naquele período, o Y estava caindo. Pode ser do consumo está caindo também, mas está caindo relativamente menos. Então, só um comentário, só um minutinho, Rafael. Isso é um fato sabido. Quando a economia entra numa recessão, o consumo tende a cair menos do que o investimento. Porém, quando a economia cresce, o consumo tende a crescer menos do que o investimento. Então, você vê isso aqui, ó. A economia brasileira... Deixa eu ver se a gente vê isso aqui em outra maneira, desculpe. 2006, 2007, a economia brasileira vinha crescendo, até o C sobre Y vinha caindo. Então, aqui o consumo estava crescendo também, mas estava crescendo menos do que o PIB. Enquanto aqui você vê, ó, o I sobre Y crescendo, tá? Aí a Rafaela quer fazer uma pergunta. Diga, Rafaela. Que eu tinha feito no chat, mas eu lembrei que o senhor falou que preferia que a gente falasse aqui. Esse Y é correspondente ao PIB real, não é? Nessas questões que a gente está vendo agora? Eu usei o PIB, as variáveis nominais ali, mas na prática, se for pensar, não tem muita diferença, não. Porque, basicamente, olha só, olhando aqui essa fração, digamos que eu esteja usando variáveis nominais, tá? Uhum. Se isso aqui está mensurado em reais, isso aqui está mensurado em reais, a fração é adimensional, tá legal? Entendi. Então, se eu tivesse preço de 2011, a fração também seria adimensional. Só que realmente aí tem um ponto. Se eu tivesse fixado os preços em 2010, computado com as variáveis, consumo a preço de 2010, Y a preço de 2000, desculpa, ano base é 2000. E depois eu tomasse as frações, provavelmente haveria alguma diferença, tá legal? Entendi. Obrigada. Normalmente, quando o pessoal trabalha assim com fração, faz tudo. C sobre Y é consumo nominal dividido por Y nominal. Tá? Então, no meu caso aqui, eu usei as variáveis nominais. Ok? Obrigado pela pergunta, Rafael. Ok, obrigada. Mais perguntas, gente? Então, assim, uma coisa para a gente lembrar é que quando a economia entra em fase de expansão, o consumo cresce, mas tende a crescer em termos percentuais menos do que o PIB. O investimento tende a crescer em termos percentuais acima do PIB.
Recessão, o investimento tende a cair em pontos percentuais mais do que o PIB, e o consumo tende a cair em pontos percentuais menos do que o PIB. Mais perguntas, gente? Mais perguntas. Bom, então, eu acho que são 8 e 8, temos só 2 minutos. Então, acho que gente, na aula passada, na próxima aula, a gente entra na sessão de evolução temporal, que não vai dar tempo para discutir agora, tá? E continua a discussão desse apêndice, começa a discussão de um outro negócio, que esse não está no apêndice. Então, eu estou parando por aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Não. Professor, sobre evolução temporal, tem algum tópico no capítulo 10 sobre isso? Você diz no manual do Menkel? Isso. Não, não tem. Esse material que está aqui, ó, começando aqui, não tem no Menkel. Eu peguei por minha conta. Para dizer que não tem nada do Menkel, isso aqui eu peguei lá no Menkel. Tá, então não tem leitura prévia. Oi? Então não tem leitura prévia. Desculpe, Caroline, pode falar mais devagar? Deu uma ressonância. Então não tem leitura prévia para ser feita anterior à aula? Não, não tem. Mas, na verdade, eu usualmente não pressuponho que os alunos também vão ler antes da aula, não. Você gosta de ler antes da aula? Aí é teu critério, Caroline. Normalmente eu prefiro. Tá. Esse, infelizmente, não tem um texto para acompanhar. É só o que eu estou falando mesmo, tá? Tudo bem, obrigada. Nada. Mais perguntas, gente? Não? Então, eu vou interromper a gravação. Não, aqui não. Você tem